24. Então, Felipe, 24 anos, sequela de mielo meningocele, sem paralisia cerebral. Vira para mim de costas para mim, Felipe. Isso. Levanta sua blusa atrás. Aí, isso. Aqui. Paciente sequelado de mielo meningocele, com lesão de membro inferior, fraqueza de membro inferior, atrofia de membro inferior, com alteração cognitiva. Mais para mim. Pode abrir mais, Felipe. Aqui, atrofia de membro inferior, total, e com deformidade de pés, bilateralmente, certo? Com alteração de sensibilidade e alteração de força. Aí, paciente sem processo de fortalecimento de membro inferior, certo? E diminuição proprioceptiva também associada, porque por síndrome de imobilização e processo não é de hipotrofia, é processo de atrofia. Tanto atrofia muscular como atrofia óssea, certo? Deformidade de joelho, quadril e tornozelo, com diminuição de movimentação de adução e abdução ativa, bilateralmente. Dobrou? Pode esticar, os dois juntos. Dobrou. Vendo movimentação ativa, de flexão de joelho e quadril, sem dorsiflexão de membro inferior. Certo? Pela alteração de sensibilidade, grande alteração de sensibilidade, existe a atrofia de membro inferior, com encavalamento dos artérios e lesão de fístula, né, por atrito. Porque o paciente, para se locomover, ele pode ir para o solo para tentar se locomover. Isso. Paciente com deformidade e atrofia, com os dedos também em atrito e o processo de deformidade, com diminuição da dorsiflexão e extensão de membro inferior, certo? Os reflexos miotáticos de membro inferior desse paciente, eles são bem diminuídos, né? Então, eles são hiporreflexos. Então, o processo de flexão e extensão, o paciente consegue fazer de uma forma ativa, mas exercícios resistidos, ele já não tem força, entendeu? Então você chegou a engatinhar normal. Você engatinhou normal. Você lembra o tempo que se demorou para engatinhar? Não. Mas você engatinhou até quanto tempo? Você engatinhou de 4, na posição de 4 normal. Mas a sensibilidade do seu membro inferior é menor. Acho que foi até uns 10 anos. Então o paciente relata aqui que engatinhou até os 10 anos. Ele é um paciente cadeirante ainda, extremamente funcional, tá? Paciente com mielo meningocele, sem espina bífida, né? Porque a espina bífida teria que ter esterilização da medula. E esse paciente tem incontinência urinária porque a lesão é em nível sacral ou nível lombar, certo? Então, a alteração em nível de bexiga, geralmente a bexiga neurogênica ou a bexiga flácida, tá certo? O paciente consegue fazer exercícios ativos relacionados ao processo de flexão e extensão de joelho e tornozelo, certo? Então, a gente faz o processo de fortalecimento de adutor, né? O processo de transferência do paciente a cadeirante, ele é hiperfuncional de membro superior, tá? Oi, Renato. Então, a gente trabalha posicionamento ortostático desse paciente, certo? É um paciente que a gente trabalha desde a época infantil, né? Desde de 2 anos de idade. Quem é aquele em pé? Processo de posição de ortostatismo e segurança de tronco. Isso. Segurou.
estimulação de ortostatismo, faz para mim o processo de flexão de tornozelo e joelho. Isso, e quadril. Segura, vai. Sobe. De novo. O paciente tem um processo de fortalecimento totalmente normotrófico de membro superior. Então ele tem um processo de transferência e de mobilidade bastante funcional. O problema maior é o processo de incontinência urinária e alteração de bexiga, né? Devido à mielomeningocele. Você chegou a fazer cirurgia quando era mais novo? Eu fiz cirurgia na perna. Na perna, você fez, na verdade, esse tipo de paciente ele faz um processo cirúrgico para mobilização de tendão. Então, como existe um processo às vezes espástico e um processo de deformidade, os ortopedistas antigamente faziam a liberação de tendão. Fazendo essa liberação de tendão, a gente perdia funcionalidade, porque o membro ficava menos rígido, mas porém aumentava a flacidez desse membro e, consequentemente, a gente perdia a função desse membro, que é o que aconteceu com ele, o processo de atrofia muscular progressiva. Estimulando o processo de fortalecimento e o processo de propriocepção, lateralidade e espacialidade do paciente. Assim que o paciente tem de 2 a 3 anos de idade, já tem mobilidade e consegue ter essa estimulação que a gente faz em relação ao comando de voz, você já pode trabalhar. Só quando o retardo mental do paciente é muito grande, alteração cognitiva, que a gente não consegue fazer esse processo de estimulação. Mas ele tem na cognição de média para preservada, o processo de reabilitação, o prognóstico é bem melhor. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando o processo de equilíbrio, lateralidade, espacialidade e propriocepção. Certo? Então, os pacientes podem abrir a perna um pouco mais para estimular o processo de equilíbrio, ortostatismo e propriocepção. O ortostatismo para esse paciente, no caso a posição de ficar de pé, ela é extremamente importante para a remodelação óssea de osteoblastos e osteoclastos e fortalecimento tanto da musculatura de membro inferior quanto da estrutura óssea de remodelação óssea. O corpo precisa desse ortostatismo para fazer uma boa remodelação óssea. Levanta a cabeça, Felipe. Isso. Agora eu queria que você soltasse o membro superior direito e depois o membro superior esquerdo. Não, solta devagar. Abre ele sozinho. Isso, preciso disso. Vai estimular o processo de equilíbrio. Abre de novo. Alinha a coluna, por favor. Isso. O outro braço esquerdo. Isso. Mais uma vez. Devagar, presta atenção. O outro. Devagar. Segura. Aqui estimula na posição de ortostatismo. Tira um membro. Retira um membro devagar. Isso. Retira o outro membro. Isso. Muito bem. Retira os dois devagar. Eu vou cair. Devagar, Felipe. Presta atenção. Vamos lá. Bem devagar. Respira, segura. Isso, perfeito. Vamos embora. Isso, muito bem. Mais uma vez. Perfeito, de novo. Muito bem. Mais uma vez. De novo. Vai, Felipe. Isso. Lembrando que o trabalho de funcionalidade membro superior pode ser como um adulto comum, com uma carga acima de 1,5 kg, processo de fortalecimento, espacialidade e propriocepção. Voltou. Mais uma vez, fortalecimento parte posterior de tronco, principalmente acordar romboide para manter a postura de cadeira, né? Isso. Mais uma vez.
Esse é Alessandro, um paciente de paralisia cerebral, com cognição diminuída, mas bastante preservado. Então, lembre-se que tipo de PC que é esse. Anda para mim aqui, Alessandro. Lembra o paciente que tem comprometimento dos 4 membros, certo? Por um processo, ele teve um parto complicado e teve um processo de anúncio. Então, esse paciente pode rodar, vira. Então, esse paciente tem comprometimento dos 4 membros com maior lesão de membro inferior. Pode voltar, vem. Vem de novo. Maior lesão de membro inferior. Tá vendo? Com esse encurtamento de adutor. Voltou para lá. Existe uma peculiaridade nesse encurtamento de adutor que a gente não pode alongar. Se você alongar esse adutor e ele perder essa flexão de joelho, quadril e tornozelo, ele para de andar. Tudo bem que ele gasta 10 vezes mais energia do que uma pessoa comum. Mas no caso a gente está falando de um paciente que passou terapia desde criança e se tornou um atleta, tá? Estimulação de marcha. Para alteração do equilíbrio, a gente coloca, por exemplo, igual eu coloquei o bambolê, acima da linha média da cabeça. Levanta, Alessandro, mas eu quero um pé na frente do outro, certo? Não tire a mão do bambolê, vem. Presta atenção, não precisa de pressa. Eu quero um atrás do outro. Não, tá errado. Eu preciso de os 2 pés na linha vermelha. Você está enxergando? Veja como existe alteração proprioceptiva e existe um impulso. Então, o centro de gravidade desse paciente está deslocado, certo? Levanta sua blusa para mim, Alessandra, e fica parado um pouco. Fica parado aí. A blusa? Levanta a blusa para mim. Isso. Vira de frente para mim. Essa máscara é um saco, mas não tem jeito. Isso. Vira de frente, isso. Você vai só, isso aqui pode soltar. Você vai só suspender uma perna e depois a outra para mim. Isso. Então, para manter a marcha, ele tem toda essa alteração biomecânica. De rotação de joelho, quadril e tornozelo. Lembrando que os pés em processo de deformidade. Para manter o processo de rotação interna, precisa de um gasto energético maior. Faz a extensão de joelho, fica reto, mais reto. Não, reto, igual eu estou aqui. Isso. Mantém, tá vendo? Como o paciente não possui o sólio gastrocnêmico, existe encurtamento do sólio gastrocnêmico, é um dos principais processos de alongamento. Isso aí a gente consegue fazer alongando o sólio gastrocnêmico para dar manutenção na porção ortostática, tá? Então, a gente alongando e fortalecendo o sólio gastrocnêmico, ele vai ter um aumento da dorsiflexão e que a marcha dele é sem choque do calcanhar. Viu como existe a hipotrofia de sólio gastrocnêmico, existe essa perda de equilíbrio, alteração do centro de gravidade. Pode voltar, Alessandro. A alteração do centro de gravidade e não existe choque de calcanhar. A parte posterior do pé, às vezes ela nem toca no solo. Tá vendo? Pode voltar. Para estimular a propriocepção, eu pedi ao paciente para vir de lado, mas como existe um processo de fraqueza muscular, ele não consegue fazer a lateralidade da forma normal. Isso. Tá errado, tá vendo? Já alterou. Eu preciso que você vá em cima da linha. Vem. Tá vendo? Eu preciso da lateralidade. De novo. A lateralidade, nesse caso, não foi conseguida. Vai de lado.
Tá vendo? Pelo processo de propriocepção, esse paciente mais de 3 meses sem fazer atividade, ele perdeu a lateralidade. Ele é um paciente maratonista, tá? Ele é um atleta. Sobe, 1, 2, 3. Trabalho de propriocepção e fortalecimento. 1, 2, 3. Pode deixar tremer e voltou. Isso, voltou. Mais uma vez. 1, 2. Força. Mais um pouco. 3. Isso, deixa arder. Pode deixar arder. Voltou. Deixa tremer sem problema. O outro membro esquerdo. Esse aqui, né? É, o esquerdo. Vambora. 1, 2, 3. Voltou. Perfeito, Alessandro. Mais uma vez. 1, deixa tremer. 2, 3. Deixa arder, tá ardendo? Voltou. Aqui a gente vai começar a fazer o processo de trabalho na prancha de equilíbrio, tá? Estimulando o ortostatismo na prancha de equilíbrio, tá certo? Esse paciente tem uma dificuldade muito maior, porque o centro de gravidade dele é muito deslocado para frente. E apesar dele ter bastante funcionalidade meio superior, ele tem uma dificuldade para poder manter a posição sem o auxílio, né? Que no caso ele usa muleta bilateral, né? Para fazer a marcha funcional e manter o ortostatismo durante as atividades de vida diária.